uma transmissão ao vivo pela sala de bate-papo do Zoom aqui. Oi, pessoal! Oi, boa noite, pessoal! Bem-vindos todos! Vamos começar mais uma live. Todas as quintas-feiras, procuro fazer uma live aqui com vocês para transmitir o máximo de informação possível. Sempre trazendo para vocês informação de boa qualidade em relação à alimentação e nutrição, né? Então, queria dizer que hoje eu escolhi o tema que é Prol dos Alimentos e Dieta Alcalina, por sugestão de vocês mesmos, seguidores aqui das minhas redes sociais. Eu fiz uma enquete um dia desses e pedi, né, que vocês sugerissem temas para a gente falar nas lives. E surgiu esse tema da dieta alcalina e prol dos alimentos. Então, eu queria dizer que eu fiquei super animada com esse tema de prol dos alimentos e dieta alcalina, porque é um assunto que gera bastante curiosidade e bastante dúvida, e também tem muita gente que não sabe o que significa. Então, dito isso, eu queria dizer que eu vou explicar hoje direitinho o que é a dieta alcalina, do que se trata essa dieta alcalina, como que a gente pode ter uma dieta alcalina, por que que é importante, né, ter uma dieta alcalina, se é bom, se é ruim, o que que a gente tem que fazer para ter uma dieta alcalina e, basicamente, o prol dos alimentos, o que é também, né, o conceito de prol dos alimentos, quais são os alimentos que têm um prol mais negativo ou mais positivo, enfim, tudo isso vocês vão aprender hoje nessa live super especial. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, que eu vou falar informações importantíssimas sobre o que é uma dieta saudável, como incluir esses alimentos que têm prol mais negativo na dieta, quais são esses alimentos. E eu tenho certeza que essas informações serão informações muito importantes para vocês carregarem para o resto da vida de vocês, porque são informações que são bem técnicas, tá, gente? São informações, assim, que a gente aprende na faculdade de nutrição, né? Então, são conceitos da nutrição, especificamente da nutrição funcional, né? A gente leva muito em consideração quando a gente faz um plano alimentar de paciente, o prol dos alimentos. Então, é uma terminologia bem técnica, né? Mas nada que vocês não saibam como fazer, nada que vocês não entendam, eu vou traduzir todos esses conceitos para vocês entenderem e conseguirem aplicar na vida e no dia a dia de vocês, tá? Então vamos lá, são 7h06, eu falei que eu ia começar às 7h07. Então, antes de começar efetivamente o conteúdo dessa live, eu vou dar um recadinho super importante hoje, que é sobre o desafio dos 21 dias que eu vou lançar na semana que vem. Pessoal, eu preparei um desafio que tá assim, ó, demais. E é justamente para a gente começar o ano de 2020 com o pé direito, com tudo em cima. Se você é uma pessoa que quer incluir alimentação saudável na sua vida, de uma vez por todas, a oportunidade é agora e é essa. Então, na próxima terça-feira da semana que vem, eu vou lançar o desafio dos 21 dias,
Quem ainda não se inscreveu no meu site para receber os meus e-mails, por favor, inscreva-se, porque eu vou mandar todas as informações por e-mail para vocês, tá bom? Então é só entrar lá no meu site, www.carinamiller.com, sem o BR. Então é só carinamiller.com, e aí você se inscreve lá, coloca teu melhor e-mail, teu nome, e ainda por cima ainda ganha um e-book de receitas grátis, tá bom? Receitas funcionais para o dia a dia. Então não tem porquê. Então é isso. Dado o recado, já vamos começar então o conteúdo da nossa live. Pessoal aqui do Face, tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tô vendo que a Fefe tá aqui, Eduardo. O pessoal tá me ouvindo? Tá tudo bem? Aqui no Insta também, tudo certinho? Estão me ouvindo, me vendo direitinho? Muito bem. Dá um joinha aí para mim, para eu saber que sim. Manda um joinha, um coraçãozinho aí, só para eu saber que tá tudo certo. Perfeito. Então, vamos começar a nossa live, claro, com o melhor conteúdo que eu posso compartilhar com vocês sempre. Afinal de contas, é esse o meu propósito de vida, é para isso que eu estou aqui. E espero que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo de hoje. Então, bora lá. Hoje eu vou falar sobre dieta alcalina, mas começando, né? Vamos começar então explicando o que é, qual é o conceito da dieta alcalina. Muito bem, esse termo, né, dieta alcalina, ele ficou muito popular de poucos anos para cá, ele é bem recente, mas a ideia é a seguinte. Existem alguns alimentos que têm um poder mais acidificante e outros alimentos que têm um poder mais alcalinizante, tá? Isso se tratando de pH do sangue, tá? pH sanguíneo. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte: a dieta alcalina prioriza alimentos que vão alcalinizar o nosso pH sanguíneo, pH do nosso sangue. Mas antes de eu falar dos alimentos, é importante eu explicar para vocês o que acontece fisiologicamente no nosso corpo, no nosso organismo, que existe essa variação de pH do sangue. Muito bem. É uma variação mínima, tá, gente? É 0,05. Por quê? O pH do sangue, ele não pode mudar. Se o pH do sangue muda mais do que 1 ponto, a gente morre. É grave desse jeito, tá? É sério. Então, assim, o pH do sangue, ele tem que ser mantido dentro da normalidade dele. Se por um acaso ele muda minimamente para um pH mais ácido, a gente pode dizer que a gente tem uma acidose metabólica, e se essa acidose metabólica se mantém por muito tempo, ela acaba sendo crônica. E aí já eu vou explicar o que acontece quando essa acidose metabólica se propaga e se estende por muito tempo. Por outro lado, se a gente cuida da nossa alimentação, e aí é que tá, olha que lindo isso, esse conceito para mim, que sou nutricionista, é maravilhoso. Os alimentos, gente, aquilo que a gente come, o que a gente bebe, tem o poder de alcalinizar ou acidificar o pH do nosso sangue. Olha que coisa maluca isso, tá? Mas vocês vão entender que não é tão maluco assim, que tem um porquê, que tem um motivo. Então vamos lá, vou explicar. A gente tem que manter o pH do nosso sangue o tempo todo, tá? Nosso corpo está a todo tempo controlando o pH sanguíneo. Isso se chama controle ácido-base do sangue, né? Então imaginem, tudo que a gente come, respira, inclusive tem alguns estudos que falam que tudo que a gente pensa, o estresse pode acidificar o nosso sangue.
Então, olha bem, mas o que mais influencia no pH sanguíneo são os alimentos, tá? É o que a gente ingere. Por quê? Existem alguns alimentos, o que a gente ingere vai liberar lá dentro do nosso organismo vários nutrientes. Podem ser minerais, podem ser aminoácidos, que é a menor partícula das proteínas, pode ser a glicose, que é a menor partícula do açúcar. Enfim, são micropartículas, moléculas que conseguem passar pela barreira do nosso intestino, pela parede, né, do intestino, pela célula, e aí cai na nossa corrente sanguínea. E aí o nosso rim tem que filtrar esse sangue e separar o que é bom, o que não é, o que presta, o que não presta. Então, esse termo, PRAL dos alimentos, ele vem justamente desse conceito. Então, traduzindo o PRAL, PRAL dos alimentos, na verdade, nada mais é do que o potencial de carga ácida renal dos alimentos. Potencial de carga ácida. Então, por esse nome, vocês já começam a entender que alimentos têm potenciais de causar acidez ou ser mais alcalinos, mais básicos, né? O oposto do ácido é o básico ou alcalino, tá? Eles são opostos. Muito bem. Quando o nosso rim filtra, né? Isso presta, isso não presta, ele pode ter um trabalho a mais para conseguir, né, equilibrar esse ácido base do nosso organismo, como ele pode ter um trabalho natural, que não vai demandar tanto esforço para conseguir manter esse equilíbrio do pH. Muito bem, traduzindo isso em termos comuns que vocês possam entender numa linguagem mais fácil. A gente não pode alterar o pH do sangue. Isso tem consequências seríssimas, inclusive neurológicas, né? Então, se a gente tem um pH muito mais ácido, por exemplo, a gente tem um organismo mais propenso a desenvolver qualquer tipo de infecção. Infecção bacteriana, infecção viral. Então, a gente fica mais suscetível a desenvolver ou a ter infecções de todos os tipos. Por aí já dá para entender que a nossa imunidade também depende diretamente do pH do sangue, tá? Muito bem, outras consequências. O rim. O rim, imagina que o rim é o órgão que filtra o sangue. Se o sangue não está com um pH dentro da normalidade, olha como vai desgastar esse órgão tão importante que é o rim, que tem a função de filtrar tudo o que está no nosso sangue. Se a gente tem uma acidose metabólica, ou seja, um grau ácido no sangue, minimamente já é o suficiente para a gente sobrecarregar o nosso rim e ter alguma doença renal. Seja ela uma litíase renal, uma pedra no rim, ou até mesmo um câncer futuramente. Então, assim, o rim, ele pode entrar em falência, tá? E quando a gente perde a função do rim, gente, imagina fazer hemodiálise. O que é fazer uma hemodiálise? Você tem que ir no hospital, dia sim, dia não, às vezes diariamente, para fazer, através de uma máquina, a função que o seu rim faz normalmente, né? Você ficar escravo dessa situação. Então, é algo muito sério, tá? É realmente algo para a gente se preocupar. Muito bem. Outro fator, se a gente não cuida do pH do sangue através da alimentação, a gente pode também descalcificar os nossos ossos, tá? Então, imagina ter uma osteoporose, uma osteopenia, que é o comecinho da osteoporose, né? Quando a gente desmineraliza o osso, ou seja, quando o pH do sangue está mais ácido,
O que que o corpo faz? O que que o organismo faz? Na tentativa de equilibrar e de tamponar, que a gente fala, essa acidez, ele vai tirando o cálcio do osso. E aí a gente fica com o osso todo poroso, que é isso que é a osteoporose. É um osso que está todo poroso e que tem muito mais facilidade de quebrar. Então, quando a gente fica... Às vezes tem muita gente hoje em dia, muitos casos de jovens já com osteopenia e com osteoporose. Então, vocês já ouviram aquela história de Coca-Cola da osteoporose? Vixe, não pode falar mais. Refrigerante faz mal para os ossos, né? É isso, tá? Trocando em miúdos, essa é a história. Dentre muitas outras consequências seríssimas para a nossa saúde. Então, dito isso, eu queria saber aqui quem que sente imunidade baixa, indisposição, uma infecção atrás da outra, seja infecção urinária, seja infecção de garganta, seja qualquer tipo de infecção, tá? Fúngica, né? Unha com fungo, tudo isso é infecção, tá, gente? Às vezes o pessoal acha que é só uma caspinha aqui, né? Mas pode ser um fungo instalado ali. E a gente acha que tá tudo bem, mas não tá. O corpo sinaliza, né? Então, tudo isso pode ser efeito colateral e sintomas de um desequilíbrio do pH do nosso sangue. Por isso que a dieta alcalina ficou tão famosa, ficou tão na moda. Tá um monte de gente falando sobre dieta alcalina. Porque a dieta alcalina ela tem esse poder. Ela tem o poder de reduzir o pH, quer dizer, na verdade é confuso isso, né? Porque o pH do sangue, quanto mais alcalino ele tiver, melhor, tá? Quanto mais ácido ele tiver, pior, né? Então, ao invés de falar diminuir ou aumentar, vamos falar sempre ácido e base, tá bom? Muito bem. Quando a gente tem uma alimentação que tá ali bonitinha, cheio de, né, prol dos alimentos. Agora eu vou falar então sobre prol dos alimentos para vocês entenderem também o que é esse termo prol dos alimentos, tá? Vocês entenderam o que é dieta alcalina? Bom, vou explicar o prol dos alimentos e aí vocês vão entender melhor. De qualquer forma, se tiverem dúvidas, vão colocando aí no bate-papo, no texto, que depois, daqui a pouquinho, eu já vou tirar todas as dúvidas de vocês, ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Antes de esquecer, já põe a dúvida aí que depois eu dou uma olhadinha. Muito bem. Então, a dieta alcalina, ela é baseada em alimentos com o prol negativo. Quanto mais negativo o prol, melhor. Mais poder alcalinizante ele vai ter, tá? E esse prol, gente, na verdade foi uma fórmula que dois cientistas fizeram, né, essas coisas de fórmula, e eles contam a quantidade, basicamente, de cálcio, magnésio, só para vocês entenderem. Os valores de prol, quanto mais negativos, são mais alcalinizantes. Quanto mais positivos, mais acidificantes, tá? Muito bem. Quando a gente fala o tal alimento tem um prol muito negativo, isso é legal, isso é bom, tá? Isso é positivo. Isso quer dizer que ele vai ter um efeito no nosso sangue alcalinizante e que aí vai manter aquele equilíbrio do pH do sangue e o nosso corpo não vai ter que ter aquele esforço, aquela luta, aquela guerra diária para manter o pH do sangue na normalidade. Porque é isso, o nosso corpo está o tempo todo, mantendo o pH do nosso sangue para que a gente não morra, para que a gente não tenha efeitos colaterais seríssimos, neurológicos, morte cerebral, enfim, tá? Então imagina, se você facilita esse processo para o seu organismo, ou melhor, se você não exige
que ele faça todo esse esforço para voltar o pH do seu sangue à normalidade, você está poupando ele para fazer todas as outras funções que ele precisa fazer, que é lutar contra células cancerígenas, lutar contra vírus, bactérias, fazer todas as funções de destoxificação que ele já faz normalmente. Então, olha quantas funções que ele precisa fazer, que se você se alimenta de uma forma errada, com excessos de alimentos industrializados. Já eu vou dar alguns exemplos de alimentos com prau negativo e prau positivo para vocês entenderem, tá? Mas os alimentos mais acidificantes são proteínas, de modo geral, aminoácidos, tá? E fósforo, ou doadores de fósforo, tá? Mas isso aí, né, esses termos eu vou evitar para vocês entenderem, para ficar bem claro para vocês. Muito bem. Imagine se você tem uma dieta alcalina, mais alcalina ou alcalinizante, você vai dar mais fôlego e mais força para o seu organismo conseguir não só lutar contra todos os invasores, micro-organismos patogênicos, contra também a fazer a própria destoxificação do organismo natural, né, inata do organismo. Então, olha quantos benefícios você pode ter e você pode proporcionar para o seu corpo, para a sua saúde, tendo uma dieta mais alcalina do que uma dieta mais ácida ou acidificante, né? Então, por aí você já vai entendendo quão importante é você prestar atenção nesse fator. Muito bem. Então, vamos lá. O alimento, ele pode ter vários componentes, tá? Basicamente, os alimentos que são ricos em minerais, especificamente cálcio, magnésio e potássio, são os alimentos mais alcalinizantes. E quais são esses alimentos, gente? São os vegetais. Frutas, legumes e verduras, tá? Então, assim, aí que eu falo, né? O maior trabalho do nutricionista é fazer as pessoas comerem vegetais. Porque são os vegetais que vão salvar a nossa vida. Eu tô sendo um pouco exagerada aqui, mas é bem isso, gente. Imagina que os alimentos vegetais, eles são esses maiores doadores de minerais. Então, assim, para a gente ter uma dieta alcalina, a gente precisa caprichar nos alimentos vegetais, de origem vegetal, tá? Agora, em contrapartida, quais são os alimentos mais acidificantes, né? Que vão acidificar o nosso corpo. É basicamente aminoácidos, então fontes de proteína, principalmente alimentos de origem animal, mas também as leguminosas, então feijões, grão de bico, ervilha, etc. E as oleaginosas, que são castanhas, nozes, né? Esses alimentos, eles são mais acidificantes, tá? Porque eles também são doadores de fósforo. Lá no nosso organismo, o que é o controle ácido base? O H+, ele é um íon que fica disponível ali na nossa corrente sanguínea e o nosso corpo tem que o tempo todo dar algum elemento para se juntar com esse H+, porque ele não pode ficar correndo solto no nosso sangue, justamente porque ele é acidificante, tá? Muito bem. Então, os alimentos, né, os nutrientes que são os precursores dos alimentos alcalinos, né, o que precisa um alimento ser alcalino? Ele precisa ser doador de cálcio, potássio e magnésio, que são minerais, tá? Então, o que a gente precisa saber em termos de prol dos alimentos? Aí a gente vai entrar
Já entrei, mas vamos reforçar só para vocês gravarem e entenderem bem direitinho isso aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Valor de PRAL da atemoia. Quem gosta de atemoia aí? A atemoia, gente, ela em 220 gramas, que deve ser uma fruta inteira, né, bem grandona assim, o valor do PRAL dela é menos 12,67. Lembra que eu falei que quanto mais negativo, mais alcalinizante é o alimento? Agora, em contrapartida, para dar um outro exemplo, para vocês entenderem essa diferença entre alimento acidificante e alimento alcalinizante, ao contrário da atemoia, que tem um valor de PRAL menos 12, o leite de vaca desnatado em pó, uma porçãozinha que dá mais ou menos umas 100 gramas, vai ter um valor de mais 26,37, mais positivo. Então, o leite de vaca, ele é extremamente acidificante, tá? Então, as pessoas que gostam de leite aí, sinto muito em dizer para vocês, mas o leite tem esse poder acidificante no nosso organismo, tá? E aí vem aquela história, né? Água com limão em jejum de manhã, maravilhoso. Porque o limão é um desses alimentos que são altamente alcalinizantes. Então, quando você acorda de manhã, que seu organismo ainda está naquele processo de detoxificação que ele ficou a noite inteira, né? Fazendo, metabolizando, selecionando o que presta do que não presta, etc. Quando você joga um alimento, né? Uma bebida alcalinizante, você ajuda o seu organismo a ainda colocar todas essas toxinas para fora. Então, assim, benefícios inúmeros de vocês consumirem, todos eu diria, não inúmeros, todos os benefícios de vocês priorizarem os alimentos alcalinizantes. Então, aqui, água de coco. A água de coco, gente, por ela conter uma grande quantidade de potássio, né, de minerais, que é isso que eu tô falando, ela tem um PRAL de menos 8,51. É sempre menos, quanto mais negativo, melhor. Olha que maravilha. Então, beber água de coco, você está ajudando o teu organismo a ficar mais alcalino. E qual seria a dieta mais alcalinizante do planeta? É a dieta viva, dieta crua, baseada só em alimentos vegetais, né? Só em alimentos de origem vegetal e que não passou por nenhum tipo de cocção. Por quê? Porque a gente mantém todos os minerais, né? Então, o que eu vou falar para vocês, né? Resumo da ópera aqui, para vocês levarem essa informação para vocês para o resto da vida. Sempre tenham na dieta de vocês alimentos crus, alimentos vegetais crus, tá? Frutas, legumes e verduras cruas. Não é para ter só cru, tá? Que isso fique bem claro aqui. Porque existem alguns alimentos de origem vegetal que eles precisam passar pelo processo de cocção para ter uma biodisponibilidade maior dos nutrientes, principalmente das vitaminas lipossolúveis. Isso aí é assunto para outra live, mas vou dar uma diquinha prática ótima e básica aqui para vocês. Qual é o melhor cozimento para manter as vitaminas e os minerais dos alimentos? Vapor. Sempre. O vapor é a melhor técnica de cocção para manter os nutrientes de um modo geral dos alimentos. Então, dito isso, levem para o resto da vida de vocês essa dica. Quando vocês forem montar um prato, uma refeição, ou até mesmo um cardápio, seja do dia, da semana, sempre tenham algum ou outro alimento cru dentro dessa refeição ou desse cardápio, tá? Por quê? Porque esses alimentos crus vegetais são eles que vão fornecer esses minerais que a gente precisa para deixar o pH do nosso sangue mais alcalino, tá?
Então, eu vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui, só para ficar bem claro, tá bom? Melão. Melão tem -9, o pral dele é -9 numa porção de 230 gramas. Inhame. Inhame cozido, -7,9. Mamão formosa, -7,23. Banana nanica, -5,87. Agora, vou falar alguns alimentos mais acidificantes, que tem o pral mais positivo. Posta de cação cozida, mais 28,32. É muita coisa, tá, gente? Assim, isso numa porção de 200 gramas. Seria quase uma porção, né, de uma refeição. Um pouquinho a mais. Mas entenderam? O que é de origem animal, principalmente as proteínas, são os alimentos mais acidificantes. Então, isso inclui posta de cação, leite de vaca, queijos de um modo geral, enfim, queijo mussarela, requeijão. Ó, o requeijão, numa porção de 30 gramas, que é o quê? Uma colher de sopa, basicamente, tem um pral de mais 4,69. Então, tudo que é positivo em relação ao pral, ele tem um poder acidificante. Então, aí, gente, é que eu falo. Quando a pessoa tem aquele sentimento de que está o tempo todo cansada, o tempo todo indisposta, vira e mexe, pega um resfriado, uma gripe, uma infecção urinária, uma tosse, uma amidalite, uma dor de garganta, ou o tempo todo, né, rinite, sinusite, todas as ites, pega todas as ites que existem aí no mundo. O que isso, né, significa para mim? O que eu leio quando chega um paciente no meu consultório com esses sintomas? Bom, e aí dá para ver isso no sangue, principalmente no exame de urina, tá? Dá para ver lá o pH da urina. E o pH da urina, obviamente, que está totalmente relacionado com o pH do sangue. Afinal de contas, a urina é o que sobra, né? O que o rim separa e fala, não, isso aí tem que ir embora. Que o pH sanguíneo dessa pessoa está ácido. E aí existe todo um preparo, toda uma dieta que a gente tem que, né, incluir na nossa vida, na nossa alimentação, para justamente deixar o pH do sangue cada vez mais alcalino. E aí que vem todas as receitinhas e todas as dicas que eu dou no meu curso online, Personal Diet Chef, porque se eu falar para vocês aqui, olha, comam vegetais, pronto, joguei a informação. Aí a pessoa vai falar assim, comer? Ah, tá, comer salada. Tá bom, mais uma nutricionista aqui falando para eu comer salada. Gente, a gente não precisa comer os vegetais só dessa forma. Sem gosto, sem tempero, sem graça. Não! Dá para incluir alimentos saudáveis, vegetais, de uma forma deliciosa na nossa vida. E aí que vem as diquinhas e o conhecimento de chefe, né? Afinal de contas, uma Nutri-Chef tem essa diferença, que é justamente deixar aquilo com mais sabor, com uma textura bacana, né? Quanto mais colorido for o seu prato, mais alcalinizante vai ser a sua dieta. Conseguem ver, entender isso? Tá claro isso para vocês? Conseguir passar essa ideia? Conseguir passar essa informação? Muito bem. Então, dito isso, aí é que tá. Como que a gente pode incluir dentro da nossa alimentação diária alimentos que vão alcalinizar o nosso sangue, que vão deixar o pH do sangue mais alcalino, para justamente evitar todas essas infecções, para evitar essa inflamação crônica que dá sequência a tantas outras doenças, gente. Porque quando a gente tem um pH do sangue ácido, a qualidade das nossas células não vai ser a mesma. O organismo, lembra, vai estar muito ocupado tentando detoxificar tudo aquilo que a gente ingeriu. Ou seja, a gente vai dar um trabalho para o nosso organismo
que muitas vezes, se essa alimentação é ácida a longo prazo, a gente vai ter sérias consequências, né? E as sérias consequências que eu digo são doenças crônicas. É um câncer, é a osteoporose, que eu já falei, o diabetes, né? O diabetes nada mais é do que a incapacidade do corpo de produzir uma substância que é a insulina. Então, vocês percebem que é como se vocês estivessem desgastando o seu organismo até ele falar assim, não aguento mais, e hastear a bandeira branca? Agora, antes de acontecer isso, ou melhor, se você já tem algum desses sintomas, se você já sente que a sua disposição não é a mesma, a sua capacidade mental, seu foco, sua concentração, sua memória não está mais legal. Se você já tem alguns sintomas, por exemplo, dor no corpo, cansaço, dificuldade para dormir, tudo isso já são sinais do seu organismo dizendo que você precisa cuidar da sua saúde, especificamente do pH do seu sangue. E como fazer isso? Através da alimentação. Não tem por onde, pessoal. Não tem como a gente mudar o pH do sangue a não ser pela alimentação. A alimentação está totalmente relacionada a todos esses sintomas, a todas essas doenças. Então, se você quer prevenir ou curar esses sintomas que você já está tendo, é bom que vocês saibam como incluir esses alimentos mais alcalinizantes na dieta de vocês, na alimentação de vocês de modo geral. E aí, pessoal, dito isso, eu vou abrir para perguntas. Agora chegou a hora, né, de eu saber se vocês entenderam o que eu falei tudo aqui, se vocês pegaram essa ideia do que é uma dieta alcalina, né, o que é o PRAL dos alimentos, que foi a proposta que eu fiz hoje nessa live. Então, vamos ver se eu tenho perguntinhas aqui no Insta. Pessoal, manda pergunta, tá? Que vocês não entenderam, que vocês estão com dúvida. Eu tô aqui para atender a dúvida de vocês. Karina, faz 5 anos que estou lutando contra uma osteoporose que descobri aos 30. Olha aí, gente. Será um caminho seguir uma dieta vegetariana? Me perco, pois muitos médicos orientam eu ganhar massa muscular. Daniela, obrigada pela sua pergunta. Uma pergunta maravilhosa, maravilhosa. Parabéns, obrigada. Vai enriquecer muito a minha live. Muito bem. Lembra que eu falei que a maioria dos alimentos que tem o PRAL mais negativo são aqueles mais alcalinizantes? E justamente eles são de fonte vegetal? Pois é. Quem quer prevenir osteoporose e osteopenia tem que ter uma alimentação rica em vegetais e pobre em alimentos de origem animal. Aqui fique claro que tem que ter um equilíbrio. Eu não estou falando aqui para todo mundo parar de comer proteína animal e só comer vegetal. Não é isso. Mas o que acontece hoje em dia na alimentação do brasileiro? Inclusive, tem um estudo científico, eu estava estudando hoje antes de fazer essa live, e eu vi um trabalho muito legal que o pH da dieta não, desculpa. Isso está errado falar, porque o pH do alimento não é o PRAL do alimento, tá? São coisas diferentes. Mas a dieta do brasileiro, ela é extremamente acidificante. Por quê? Rica, muito rica, excesso de proteína animal, excesso de açúcar. Gente, o açúcar é um alimento muito ácido. É um alimento que tem um poder acidificante muito alto no nosso organismo, tá? Então, não é só proteína, açúcar e poucos vegetais. Esse é o perigo. É muita carne, muito queijo, muito carboidrato simples, muito pão, macarrão, né? Muita bolachinha e poucos vegetais, poucos frutas, legumes e verduras. E isso vai ocasionar sérias doenças. Isso já está mais claro do que, né? Já falei isso para vocês.
Então, assim, uma dieta majoritariamente composta por vegetais, é esse o segredo. A dieta plant-based é uma dieta que hoje em dia ela é considerada a mais saudável do mundo, tá? E a dieta mediterrânea também. Mas o que essas dietas têm de tão poderosas? Elas são ricas em vegetais. A base da alimentação são vegetais. Então, cereais integrais, frutas, legumes, verduras, né? Raízes, né? Batatas, tubérculos, basicamente isso. E aí, uma pequena parte é de proteína, seja de origem vegetal ou animal. Isso é uma dieta alcalinizante. Agora, Daniela, você que já está com uma osteoporose, infelizmente a osteoporose não tem como curar, tá? Depois que você tem uma osteoporose, a gente não consegue remineralizar o osso. Por isso, gente, que é tão importante vocês tomarem muito cuidado com a dieta de vocês. Porque depois que vocês perdem o osso, ele não volta mais. Agora, você vai evitar que piore. Porque se você não cuidar, vai ficando cada vez mais desmineralizado o seu osso. Então, você tem que sim priorizar uma dieta alcalina, que é isso que eu acabei de explicar, maior parte de vegetais, pouca proteína, seja ela de origem vegetal ou animal, tá? Tem que ter proteína, porque é isso, você também tem que ter massa magra, massa muscular para segurar o osso, que já tá fraquinho, mas isso é mais o exercício, o estímulo do músculo que você vai fazer. Então, você tem que fazer musculação, etc. Eu não vou me entrar nessa parte porque eu não sou educadora física, mas exercício físico e, claro, tem que ter fonte de origem animal, tem que ter proteína. Desculpa, não tem que ter fonte de origem animal, não. Tem que ter fontes de proteína, tá? Pode ser de origem animal ou vegetal, ok? Mas a maior parte da sua dieta tem que ser de vegetais, assim como de todo mundo, tá bom? E aí vem muitas receitinhas, né, gente? O que faz a gente conseguir comer com prazer os vegetais é você saber preparar, né? E é justamente isso que eu ensino no meu curso online Personal Diet Chef e que vou ensinar também no desafio dos 21 dias, que vai ser lançado na próxima terça-feira. Então, pessoal que já recebe meu e-mail, se liguem, terça-feira, às 9 da manhã. Eu vou mandar um e-mail com todas as informações que vocês precisam saber desse desafio dos 21 dias, que está, ó, imperdível. Gente, eu preparei, assim, o melhor do melhor, the best que eu podia, para vocês ainda este ano. Então, quer dizer, são 21 dias, 15 minutos por dia apenas, para vocês colocarem a alimentação saudável na vida de vocês de uma vez por todas e entrar em 2020 ainda com tudo em cima, tá? Promessa feita vai ser promessa cumprida. Quem ainda não recebe meus e-mails, pelo amor de Deus, hein? Ó, vou puxar a orelha. Se inscreve lá no meu site, é só colocar o melhor e-mail e o nome, que aí você vai passar, você vai ganhar um e-book de receitas maravilhoso que eu fiz grátis e vai passar a receber meus e-mails. Então, na próxima terça-feira, às 9 da manhã, vocês vão receber esse e-mail com todas as informações para esse desafio dos 21 dias, tá bom? Aqui, eu tenho bastante infecção de repetição. Pois é, isso é um sinal, tá? Então, já fica a dica aí. Aumente a quantidade de vegetais da sua dieta. Priorize também alimentos crus. Então, um suquinho verde de manhã, né? Olha aí, um suco verde, gente. Que a gente coloca folhas verdes escuras, que também são ótimas fontes desses minerais, né? Cálcio, potássio, magnésio. Tudo isso para a gente aumentar o PRAL, ou melhor, diminuir o PRAL, mas deixar o sangue mais alcalino, tudo isso, quanto mais você incluir na sua dieta, melhor, tá? Então, fica a dica, água com limão, suco verde de manhã,
tá bom? Então é isso. Falei aqui, falei. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Onde encontro a tabela de Prau? Olha, tabela de Prau tem no site de nutrição funcional. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa tabela para vocês, tá bom? Por e-mail. Tô pensando aqui. Tô pensando em escrever um e-mail com esses conhecimentos, né, com esses termos para vocês entenderem, né, e fixarem bem essa informação. E aí eu coloco lá uma tabelinha, tá? Do Prau dos alimentos. Tá bom? Foi a Roberta que me perguntou. Tá, Roberta? Pode deixar. Eu vou preparar esse material e vou disponibilizar para vocês, mas só para quem recebe os meus e-mails, né, gente? Porque quem não recebe, desculpa, vai ficar sem, vai ficar chupando o dedo aí, né? Então é isso, pessoal. A dieta alcalina basicamente é isso: é você priorizar os alimentos de origem vegetal, sempre incluir alimentos crus, porque os crus mantêm mais os minerais, né? Então, o PRAL dos alimentos, ele é um cálculo, uma fórmula que foi feita, que eles analisam alimento por alimento e veem qual é a potência desse alimento, qual que é o efeito dele no pH do nosso sangue, tá? Então, alimentos mais com PRAL mais negativo são mais alcalinizantes. Então, vai contribuir para o nosso sangue ficar alcalino e para a gente justamente ajudar o nosso organismo a fazer todas as funções dele, tudo que ele precisa fazer, a gente vai facilitar, ao invés de atrapalhar, que é o que a gente faz hoje em dia, né? Comendo alimentos ultraprocessados, comendo excesso de açúcar, né? Ou bebidas açucaradas, refrigerante, alimentos, muitos alimentos, né? Excesso de alimentos de origem animal, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Agora vamos ver aqui na sala de bate-papo do Zoom, os meus alunos queridos. Oi, alunos! Estou tomando alho em jejum todo dia e melhorou muito a imunidade. Maravilhoso, Caroline. Adoro, deixo na água de um dia para o outro ou na geladeira. Maravilhoso. O alho, bom, quem não conseguir tomar, parabéns, tá, Carol? Porque tomar água com alho, pelo amor de Deus, ninguém merece. Pronto, falei. Ao invés disso, você faz o tempero verde que tem lá no curso, e aí você põe nas preparações dos alimentos, tá? Fica a dica aí da Nutri, da Prof. Que é uma forma de você incluir o alho, que realmente tem esse poder, né, de ajudar a nossa imunidade, justamente por ser um alimento também que ajuda no PRAL, mas também por ter a alicina, por ter vários flavonoides, né, compostos bioativos. Então, esses alimentos são realmente muito benéficos para a nossa saúde. Os vegetais no vapor podem ser na panela de pressão? Eu fiz o tempero, amamos. Ai, que bom, Maria de Fátima, tá vendo? Esse temperinho é bom demais, né? Então, os vegetais no vapor, você pode fazer na panela de pressão, desde que você não feche ela, né? Você deixa sair o vapor, tá? E é assim, é 3 minutos, dependendo do tamanho do vegetal. Então, não pode ser muito tempo, senão você perde muitos nutrientes, tá bom? É que a panela de pressão, se você tem aquela cestinha, né? Que você põe a água embaixo, a cestinha em cima e os vegetais dentro da cestinha, o vapor que vai saindo ali daquela água, se a tampa tá fechada, mas o vapor tá saindo, ele vai cozinhar no vapor. Então, tá certíssimo, tá? Se você não tiver essa cestinha, é muito fácil. Você pega um escorredor de macarrão, coloca em cima de uma panela, né, que vede assim, água embaixo, tampa, e isso já é cozinhar no vapor, tá bom? Agora eu vou ver perguntas aqui no Face. Vamos ver se tem perguntinhas. Ei, Fefe! Cá, todos os vegetais são alcalinos? A dieta alcalinizante ajuda a tratar gastrite crônica? Fê, a maioria dos vegetais são alcalinos.
Aqueles que não vão ser tão alcalinos são aqueles que são fontes de proteína vegetal, que são as leguminosas, como eu falei. Então, feijão, ervilha, grão de bico, tá bom? Então, os outros vegetais, legumes, frutas, verduras, pode ter certeza que eles são alcalinizantes. E crus, melhor ainda, tá bom? Ah, se trata gastrite crônica, com certeza. Com certeza. Porque imagina, Fê, é o seguinte, a gastrite, ela pode ter inúmeros motivos, tá? Mas basicamente, o que é a gastrite? É excesso de produção de ácido clorídrico no estômago, pela parede do estômago, né? Pelas células do estômago. Isso acontece por inúmeros motivos, mas um deles é excesso de proteína, porque o que digere a proteína é o ácido clorídrico. A digestão da proteína no estômago, ela é feita pelo ácido clorídrico. Então, se você tem um excesso de ácido clorídrico e ainda consome um monte de proteína, você vai estar forçando o seu estômago a produzir mais ácido clorídrico ainda. Ou seja, vai agravar a sua gastrite crônica. Tá? Então, assim, gente, resumo da ópera. Dieta alcalinizante é boa para tudo, tá? Guardem isso na cabecinha de vocês. Priorizem alimentos de origem vegetal, crus, sempre. Pode mesclar com cozidos, não tem problema, mas tenham sempre um ou outro alimento cru na refeição de vocês ou na dieta do dia, tá bom? E é isso. Então, não temos mais perguntas aqui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz que eu preparei esse desafio dos 21 dias assim para arrematar 2019, para dar essa oportunidade para vocês que querem de uma vez por todas assumir o controle da alimentação de vocês, já começar imediatamente a incluir todos esses conceitos da alimentação saudável no dia de vocês, no dia a dia de vocês, o que vocês precisam saber com receitinhas, com dicas, orientações nutricionais, dicas gastronômicas, tudo o que vocês precisam saber para comer gostoso, porque isso é importante, e saudável. E eliminar de uma vez por todas todos esses sintomas de cansaço, indisposição, gastrite, infecções, depressão, colesterol alto, pressão alta, diabetes, pré-diabetes. Gente, tudo isso a gente consegue melhorar, curar. Curar tem algumas que não, mas a gente consegue melhorar muito e principalmente prevenir que apareçam outras doenças futuramente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, era essa mensagem que eu tinha para falar para vocês, que eu estou extremamente feliz de poder oferecer isso para as pessoas que tanto precisam. Então, a minha missão de vida, a minha maior realização como ser humano, como profissional, é justamente poder dar para vocês essas informações tão preciosas para vocês irem colocando no dia a dia de vocês e já irem sentindo os benefícios de uma alimentação saudável e gostosa na pele. Tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo essa noite, em mais uma live. Fiquem atentos ao e-mail de vocês. Terça-feira, às 9 da manhã, eu vou mandar um e-mail que vocês não podem perder. Então, pela última vez, inscrevam-se no meu site carinamiller.com para receber os meus e-mails e ganhar um e-book de receitas grátis. Tá bom? Então, olha, vamos aí, a última pergunta, aqui faltam 3 minutinhos para acabar. Tenho pressão alta e colesterol alto, tomo remédio para controlar. Graça, pois é. Pressão alta e colesterol alto tem tudo a ver com alimentação. Então, eu tenho o prazer de dizer para você que você pode diminuir e às vezes até
parar de tomar a sua medicação, o seu remédio, se você tiver uma alimentação saudável, tá? Isso eu posso te garantir. Então, ao invés da gente ficar dependendo da indústria farmacêutica, da gente ficar aí tomando remédio, porque, gente, remédio, o pessoal acha que tomar remédio tá tudo certo, não tá tudo certo, não. Remédio é um xenobiótico. Na nutrição funcional, o que são xenobióticos? É tudo que é estranho ao organismo, tudo que ele não reconhece como natural. E isso vai se acumulando no nosso organismo e também vai criando vários outros sintomas. Então, de uma doença, podem surgir muitas outras, por conta, inclusive, do tratamento medicamentoso que a gente faz. Então, quanto mais você diminuir a quantidade de medicamento, melhor, tá? E isso a gente só consegue através de uma alimentação saudável e equilibrada nutricionalmente. Ok? Você não pode fazer exame para pH do sangue, não. Isso aí a gente vê no exame de urina, tá? Mas como é que você vai saber? Você vai saber isso pelos sintomas que eu falei aqui na live. Pessoal que não viu a live inteira, vai ficar salva aí um dia, então assistam de novo para vocês entenderem tudo que eu expliquei nessa live de hoje. Meu tempo aqui no Insta, infelizmente, está acabando. Eu fico nervosa quando aparece esse 1 minuto e 19 restantes. Aí eu tenho que correr aqui. Então é isso, gente. Quanto mais saudável, quanto mais saudável você se sentir, isso já é um sintoma. Se o seu pH do sangue está ácido ou está básico. São esses sintomas que eu falei na live de hoje. Você já sabe, não precisa nem fazer exame de sangue, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Fiquem atentos aos meus e-mails e eu vejo vocês na próxima live. Obrigada a todos. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Beijos! Vou fechar aqui. Que bom! Assista sim! Beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Vamos lá, ainda estou aqui na salinha. Ainda estou com os meus alunos aqui. Já fechei as redes sociais, agora estamos só nós aqui. Deixa eu ver se vocês têm perguntinha aqui. Karina, você é muito querida. Ai, que bom, Mônica, obrigada. Pessoal, vocês gostaram da live de hoje? Acrescentou para vocês? Foi legal? Não foi? Me contem depois lá no grupo do Face, que agora eu tenho que desligar aqui, tá bom? Vou compartilhar com vocês, só para os meus alunos queridos, a tabela do PRAU lá no grupo do Face, tá bom? Então, acessem o grupo, fiquem ligados aí nos e-mails. Semana que vem tem mais. Aproveitem as aulas, gente, tá? Aproveita o final de semana, testa a receita, inclua alimentos novos na alimentação de vocês, viu? Qualquer dúvida, me chama, que eu estou à disposição. Tá bom? Beijos!